o divino convite: vinde a mim, vós que sofreis. É a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incrédulo, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de poços, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Com essa poesia do Espírito Casimiro Cunha, trazida à terra pelo apóstolo da mediunidade, da humildade, da caridade, que neste ano de 2010 completamos 100 anos do seu nascimento, Francisco, o Cândido Xavier, queremos, meus amigos, saudar a todos vocês e agradecer a esse Espírito amigo, que dedicou sua vida a Jesus, à humanidade, ao próximo. Na noite de hoje nós iremos falar sobre a felicidade e a alegria com Jesus. Então vamos pedir a Ele, que é o Mestre inesquecível de nossos corações, o médico de nossas almas, o pastor que nos conduz no caminho seguro, para que Ele continue nos abençoando, nos iluminando e nos mantendo em sua paz. A felicidade, dizem os sociólogos, psicólogos e pesquisadores da atualidade, não se prende a um caráter objetivo, mas é um conceito, em verdade, subjetivo, que depende de cada um de nós. Não depende da quantidade de bens, da riqueza, dos títulos de nobreza, ou da compleição física perfeita, a beleza, nada disso. As pesquisas demonstram que mesmo pessoas que ganharam, por exemplo, no prêmio da loteria, depois de alguns meses, estão tão tristes como eram antes. Então, verdadeiramente, Jesus está com a razão quando nos diz: o reino de Deus está dentro de nós. Ele não vem com aparência exterior. Então, na noite de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre a felicidade e sobre a alegria. A alegria de ser espírita, sobretudo, de tanto conhecimento. Hipólito Léon Denis Rivail, o senhor Allan Kardec, também dedicando a sua vida, desde os 55 anos até o seu desencarne, dos 51 até os 65, ele trabalha sem cansar, sem repouso. O seu médico, o Dr. Demeur, vocês me perdoem o francês, que o francês é do Ceará, o Dr. Demeur vai falar para ele que ele, por favor, descanse, que ele há necessidade de repouso. Mas depois de conhecer a revelação imortalista, ele nunca mais seria o mesmo. E trabalha sem cessar. Várias madrugadas. O seu médico desencarna e retorna, vindo do mundo espiritual e dizendo: Allan Kardec, eu venho em nome de muitos espíritos que vêm lhe pedir que repouse o corpo. Mas ele estava tão feliz, estava tão consciente da responsabilidade que lhe havia sido otorgada e a oportunidade de ajudar os seus irmãos, que jamais descansou. Maior amor no mar do que este, do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Então, assim, Kardec, Chico, Francisco, o Sol de Assis e muitos outros dedicaram a sua vida cantando hosanas ao filho de Davi, trabalhando com amor e com alegria. E nós que já recebemos tudo pronto,
que já recebemos toda a explicação do Evangelho em detalhes, a comprovação realmente da imortalidade da alma, da comunicabilidade com aqueles que chamamos mortos, mas que temos a certeza que não existe a morte, que só existe vida, e vida em abundância. E temos muitos motivos para ser felizes. Sabemos, por exemplo, que na questão financeira não é tão importante ser rico. Confúcio, um dos missionários de Jesus, afirmava que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitos tesouros, muitas propriedades, não. Que verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Então eu li o Salmo 23, a primeira frase, e não entendi. Quem se recorda da primeira frase do Salmo 23? Por favor, me ajude. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você sabe como é que eu entendia? Eu lia como está escrito, mas registrava: o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar, sem que eu faça nada para isso. É isso que está escrito lá? É diferente, não é? Nada me faltará. Então, quando verdadeiramente colocarmos a nossa vida nas mãos do Criador, confiarmos na providência divina, que Ele nunca nos desampara, nada nos faltará. Aliás, alguns tradutores dizem que o Senhor é meu pastor, não me faltará. Mas veja que o conceito é isso, que verdadeiramente rico é quem tem Deus no coração. Então, na doutrina espírita, nós temos muitos motivos para sermos felizes. Primeiro é sabermos quem é o nosso Criador, que não é mais aquele Deus irascível do Antigo Testamento, Yahvé, que muitos pesquisadores vêm defender que não é o Criador do universo, que era apenas o Espírito protetor do povo de Israel, o Senhor dos exércitos de Israel, um espírito adequado àquele nível de evolução do povo, que não compreenderiam a mensagem como a de Jesus na época de Moisés. Eles queriam conquistas materiais, conquistar terras, tesouros, e precisavam então de um Deus corajoso, guerreiro, que infelizmente mandava passá-la sob o fio da espada, até mesmo as mulheres, as crianças e os animais, diferentemente daquele Deus que Jesus nos apresenta. Ouviste o que foi dito? Se reportando às traduções de Moisés, todas sábias, mas adequadas àquele nível de entendimento, que necessitamos fazer uma tradução, uma interpretação sobre 4 níveis diferentes, dizem os estudiosos do judaísmo. Jesus vem nos dizer, nos apresentar um Deus, utilizando-se de uma palavra que, diferentemente de todos os outros sábios, mestres, filósofos, que tentaram dominar o Criador, Jesus, com uma palavra pequenina, diz o Espírito Joana de Anjos, mas carregado de significado, vai nos apresentar Deus como Pai. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos céus infinitos, vem dizer José Silveira Horta, do mais além, através de Jesus. Então é um Deus Pai, amoroso, perfeito, soberanamente justo e bom. O sofrimento que tem na terra é somente uma contingência, porque a nossa verdadeira essência é espiritual. A vida na terra nada mais é que um minuto. E nós somos indestrutíveis, nós somos como o super-homem, o Superman. Eu, desde pequenino, aliás, continuo pequenino, sempre quis ser como o Superman, indestrutível. E os Espíritos vão falar na Kardec exatamente isso. Que somos imortais e somos todos filhos de um Pai perfeito de amor. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, diz o Salmo 82. Então essa consciência de sermos filhos da luz, provisoriamente vestindo uma roupa pesada, que se rasga, que fica meio amassada, mas que ganharemos outra nova, 0 quilômetro, sem pagar IPVA,
taxa de matrícula ou qualquer coisa que eu faça. Ele nos dará quantas roupas precisarmos para aprendermos mais rápido como a encarnação física. Temos também a consciência de que temos um irmão maior, um Senhor, toda bondade, o melhor psicólogo, o melhor psicoterapeuta, o maior mestre, o grande filósofo, o médico de nossas almas e servo de todos, que nos ama incondicionalmente. Não tem mais pequeno rebanho, ele dizia, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. Então Ele vem nos falar desse amor que Ele dedica a cada um de nós, vem nos trazer boas novas de alegrias e de esperança. A sua mensagem é um hino, um canto de amor, de fé e de esperança para os nossos corações. Então nós temos este irmão, e sabemos que Ele está no leme, está sob o comando, e que as aparentes injustiças da terra nada mais são, não destruições, mas sim transformações, porque tudo se renova incessantemente. E Deus permite, através dessas grandes transformações, que a humanidade avance o que talvez levasse muitos séculos em pouquíssimo tempo. Está também a nosso serviço. Temos o conhecimento, a luz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz-nos o Cristo. Então já temos o primeiro passo para a felicidade que nos diz Emmanuel, que é o conhecimento das leis que regem o universo. Conhecemos o livro dos Espíritos, as leis espirituais, temos lá no terceiro livro das leis morais, de maneira muito didática, Allan Kardec vai nos explicar as leis de Deus. E temos o roteiro mais seguro para a felicidade, que é o Evangelho de Jesus. Então nós estamos numa nave que tem sob o comando o Cristo planetário, e estamos destinados a uma única fatalidade, diz o Espiritismo, que todos nós um dia seremos espíritos puros, perfeitos, destinados à plenitude e à felicidade supremas, que nós não sabemos nem imaginar, porque ainda não estivemos nessas paragens celestes. Mas a mensagem que Ele nos dá é essa: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eis que me vou à frente de vós, a fim de vos preparar um lugar. E depois que eu estiver preparado, eu retornarei e tomarei vós comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E nos dá certeza que estaríamos a seu lado. Vamos ter também esse conhecimento que nos promove a fé, a esperança, porque do ponto de vista material, nos diz o livro dos Espíritos, que a felicidade é a posse do necessário. Veja que não é nem propriedade, é a posse, que é diferente. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Porque o mundo realmente tem provas, tem expiações, é um mundo de testes, de avaliações, de aprendizado, de purificação, de depuração, de evolução. É uma academia onde o espírito se fortalece. É um intensivo que a gente faz. Então nós temos essa consciência e essa esperança, e nos cura da desilusão de procurar a felicidade aqui, quando os Espíritos vão dizer a Allan Kardec, na questão 920 e 921, quando ele interroga se é possível ao homem encontrar a felicidade perfeita, absoluta, aqui na Terra. E os Espíritos dizem: porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação, mas que o homem é quase sempre o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita, e cabe a ele ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira, confirmando o que Jesus disse: no mundo
tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E veio nos dar a prova da imortalidade da alma, reaparecendo, ressurrecto, materializado o seu espírito, inclusive permitindo o toque de Tomé, que precisava tocar, tá? Tomé, tu creste porque viste, mas bem-aventurados são aqueles que sem ver também puderam ver. Então ele vem nos trazer muitos missionários e a sua mensagem, mostrando que a morte não existe e que encontraremos a verdadeira felicidade no mundo espiritual. E à medida que evoluímos, porque a felicidade depende da evolução, do estado de purificação do espírito. À medida que vamos evoluindo, vamos sendo cada vez mais felizes. Vamos descobrir também, por exemplo, a alegria que minha mãe uma vez me falava, Nemo, ela sempre teve problemas de depressão, né? Tinha até enxaqueca, que aliás era uma consequência da depressão. Tanto que hoje os médicos usam antidepressivo para combater enxaqueca. E ela, com saudade de sua mãezinha, que já se encontrava no mundo espiritual, ela dizia, Nemo, como eu era tão feliz quando criança, brincando nos braços da minha mãe. E depois que eu me tornei espírita, eu pude chegar para ela e dizer, mamãe, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. Ela disse, qual, meu filho? A senhora vai ser criança de novo. Todos nós, mamãe, retornaremos como crianças, para brincar, para nos divertir sem preocupação, para abraçar nossos paizinhos, nossas mãezinhas, para reencontrarmos este período de recreio. É um recreio, não é? É um intervalo para o espírito se recompor e aprender também. É quando ele está mais moldável, mais fácil de ser impressionável, de ser trabalhado, sobretudo até os 7 anos de idade. Vamos descobrir que a morte não existe, que só existe vida, e que é uma coisa boa a morte. Nazareno, que conversa é essa? O problema é que a nossa cultura acha que a morte é uma coisa bem. Mas imagina a gente viver 3.500 anos, nosso corpo e ficar só o bagaço, não é? Imagine ter uma sogra durante 6.913 anos. Uma nora 13.400 anos. Então a gente vai e retorna para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E chegando lá, a gente diz, olha, eu sou bonzinho. Será, Nazareno, que você é bonzinho mesmo? Eu sou bonzinho. Porque aqui todo mundo é bom, né? Quando a gente lê o livro Nosso Lar, vê que lá é uma maravilha. É muito fácil ser bom em Nosso Lar, porque todo mundo lá é bonzinho. Não tem espírito obsessor para nos influenciar para o mal. Aliás, o Espírito Samuel diz, Nazareno, diga aos espíritas que eles são maravilhosos, que num mundo espiritual mais elevado, eles praticamente não errariam, porque lá a gente está salvo de tantas influências espirituais negativas que a gente tem. Não estamos presos à carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos presos aos instintos, não é? Espírita, sobretudo, quase não fuma, quase não bebe, mas come. A gente viu ali no lanche a voracidade. E antigamente os primeiros cristãos eram lançados às feras para serem devorados nos espetáculos de sangue no circo romano. Hoje é tão fácil ser cristão, é tão fácil ser espírita. Antigamente as casas espíritas eram apedrejadas, as pessoas saíam em procissão e arremessavam pedras nas casas espíritas, éramos taxados de loucos, de feiticeiros, de bruxos, de pessoas dedicadas ao satanismo. Como o próprio Cristo também foi chamado príncipe dos demônios, Beelzebub. E hoje, graças ao exemplo de Bezerra, de Chico Xavier, hoje a gente tem orgulho de dizer que é espírita, né? Não, eu sou espírita, e a pessoa acha que a gente é caridoso, que a gente é humilde, que a gente é bonzinho, por causa do exemplo de Chico,
E por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo. É por causa dele. Se Chico tivesse nascido na França, eu não tenho dúvidas, a França seria o maior país espírita do mundo. Porque Kardec só teve 14 anos para organizar, sistematizar, se corresponder com dezenas de países e catalogar e separar o joio do trigo, as melhores mensagens, escrevendo a bico de pena para nas madrugadas. Mas veio então Chico Xavier, 92 anos dedicado aos seus eleitores. E por isso o Brasil é o maior país espírita. 40 bilhões de livros espíritas. Em breve, sendo traduzidos muitas obras agora. Os filmes levando não só a mensagem, mas também a referência do livro e as pessoas descobrindo o livro Nosso Lar, por exemplo, e tantos outros, que se tornaram filmes também. Então hoje é muito fácil. Hoje já não somos mais devorados pelas feras, ao contrário, quando tem um lanche, quando tem um almoço beneficente, nós aqui devoramos. E vocês sabem por que espírita come muito? Sandra Borba, do Rio Grande do Norte, já nos falou que espírita come muito. É porque a Terra é um mundo de provas e de expiações. Então o espírita chega na mesa, assim, cheio de comida, ele espia e prova. Espia mais um pouquinho e prova de novo. É um mundo de provas e de expiação. Mas a expiação não é essa que ela está falando, né? E a expiação que nós falamos é com X. Significa purificação do coração. Então estamos aqui sim, numa academia, né? Estamos aqui treinando. Quem gosta de acordar cedo, ter que malhar? Normalmente não. Mas estamos aqui nos aperfeiçoando nessa academia, nessa oficina de trabalho chamada Terra. Descobrimos com o Espiritismo que podemos nos comunicar com os nossos amores. Que aqueles que retornaram antes de nós continuam nos aguardando. Que no momento da prece poderemos sintonizar com eles e perceber a presença do seu abraço, do seu carinho. Que podemos nas comunicações mediúnicas, quando muitas vezes nos dedicamos para ajudar os necessitados, pela misericórdia divina, muitas vezes somos agraciados com a mensagem de um ente querido para nos aconchegar no coração, mostrando que a morte não existe. O problema é que nós somos médios ainda atrapalhadinhos. Temos que usar mais a mediunidade para atender espírito sofredor, espíritos recém-desencarnados, espíritos suicidas, porque a gente não tem aquela faculdade mediúnica que era como uma antena parabólica, um telescópio como Francisco Cândido Xavier, como Eurípides Bassanufo, Francisco Sol de Assis. Não, nossa mediunidade é muito atrapalhadinha, porque estamos muito presos ainda à animalidade. Mas a morte não nos separa dos entes queridos. Eles continuam vivos, torcendo, nos acompanhando, vibrando com as nossas vitórias, compadecendo conosco, chorando diante das nossas vidas. Eles jamais nos abandonam. Vamos saber que há muitas moradas na casa de meu Pai, que a Terra, apesar de ser um planeta belo, maravilhoso, os Espíritos chegam a dizer que a Terra é um tipo de purgatório, mas purgar é limpar, é uma boa coisa, não é uma coisa ruim. E nós nem sequer acreditamos porque nós vemos rosas, nós vemos os prados, as flores, os irmãos passarinhos, vemos o sorriso das crianças e nem sequer acreditamos que estamos no purgatório, porque é uma escola abençoada de amor, de alegria e de esperança. E estamos aqui fazendo prova, e fazendo prova com um gabarito do lado, né? Nós temos o Evangelho do Cristo. Na hora da prova é para perdoar o nosso irmão. O que é que Jesus disse? 70 vezes 7. Marca lá, perdoar. Dá para tirar 10 na prova. E a gente ainda pode fazer consulta aos universitários. Ainda pode perguntar aos bons espíritos. Nós temos um anjo protetor, um espírito guia que nos acompanha, que vela por nós, ama-nos demasiadamente, nos acompanha, nos auxilia, nunca nos desampara. Não estamos sós. Então nós sabemos que há muitas moradas, e não somente existe a Terra, mas existem colônias espirituais. E André Luiz vem nos narrar
E ele falou que somente narrou muito pouco, cerca de 10% de toda a glória e toda a beleza que ele houvera visto naquela época de 1930. Hoje o nosso lar deve estar mais maravilhoso. E lá no Ceará, imagine, deve ter lá um nosso Ceará espiritual. Com praia, claro. Que coisa maravilhosa. Como há tantas belezas. Quando vemos pelos telescópios, pelas imagens da NASA, a beleza do universo pulsante, vemos como a nossa casa é gigantesca. Como somos gratos a Deus, filhos da luz, herdeiros do nosso Pai. E podemos também saber que, mesmo aqueles que achamos que estamos já, Nazareno, eu já estou com 80 anos, 90, não tem mais jeito para mim, eu já errei muito. E aí vem Jesus nos falar da parábola dos trabalhadores da última hora, dizendo que quem começar a trabalhar hoje vai ganhar o mesmo salário de quem começou a trabalhar há 10, a 20, a 30, a 40. Eu não vou dizer há quantos anos faz que o Brito está trabalhando bem, para não denunciar a idade dele, senão ele me pega lá fora. Mas quem começar hoje, dia 12 de agosto de 2010, quem aqui já está fazendo um trabalho voluntário? Aqui na Casa Espírita, em outro local? Levante a mão, por favor. Quem já está fazendo um trabalho desse? Pessoal, vamos começar. Vamos todos aproveitar essa oportunidade. Porque a colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Agora, Pai, para que Ele nos envie mais trabalhadores para associar. Todos nós poderemos ser úteis aqui na casa. Nazareno, mas eu só sei fazer faxina, eu não sei fazer nada, não sei dar palestra. Mas quem disse que Jesus exige algo que a gente não pode dar? Que mestre é esse? Não. Edivaldo vai dizer que ele esteve um dia andando pela mansão do caminho que tem centenas de trabalhadores. Ele, que é médium vidente, gostaria de saber quem tinha a aura mais bonita da mansão do caminho. Está investigando, e quando se detém numa senhora idosa, ele percebe uma aura resplandecente. Ele fica comovido, lhe dá de presente um evangelho segundo o Espiritismo que ele ganhava no exterior, uma encardenação bonita. Ele entrega para ela e vai descobrir a toda a simplicidade daquela mulher. Ela vai dizer, mas Sr. Divaldo, não precisa. Por favor, minha irmã. Depois de algumas semanas, ele reencontra. Como é, minha irmã? A senhora está lendo o livro que eu lhe dei? Sr. Divaldo, eu não sei ler. Ela é uma faxineira analfabeta. Mas eu pego o evangelho que o Senhor me deu, levo para a casa dos meus amigos, e eles leem para mim. E às vezes quando eu estou em casa, eu coloco ele na cabeça. Na cabeça, minha irmã? Para ver se ele vai derretendo os miolos, vai aquecendo o coração, para ver se ele sai, através das minhas mãos, na forma da caridade. Era o espírito mais evoluído da mansão de mim, o faxineiro. Qualquer trabalho é útil. Servir cafezinho, chá, ajudar no lanche, no almoço beneficente, transportar o palestrante, como o nosso querido Sérgio, médio de transporte. 1 hora de trabalho no mês, a gente viu lá no livro Nosso Lar, né? Tanto faz trabalhar. Ele começa lá como faxineiro, lá nas câmaras de retificação, e vai ganhar o mesmo salário do Dr. Henrique de Luna, cirurgião médico de Nosso Lar. Mas tem gente que ganha em dobro. Dona Laura revela que quando lhes são confiadas crianças para ela cuidar, o seu bonusório é contado em dobro. Olha que maravilha a missão da maternidade. A gente ajudar as criancinhas. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, dizemos. Então ser mãe, ser pai, ser tio, ser padrinho, adotar, emocionalmente que seja, visitar uma vez por mês. Estava no presente de R$ 1,99, um pedaço de bolo, um biscoito, uma fruta, algo mais saudável. Levar amor, que é o alimento das almas. Elas nos abraçam, seguram nossas pernas e dizem, tio, o senhor não quer ser meu pai? Não, tio. E aquela carência de amor.
de se sentirem orientadas, amparadas, alguém que inclusive lhe diga quando estão certas, quando estão erradas. Podemos todos amar as criancinhas. Então, mesmo quem começar a trabalhar agora, no final do dia, 5 horas da tarde, o sol já está frio, vai ganhar o mesmo salário daqueles que começaram na primeira hora, 6 horas da manhã, na cultura judaica. O mesmo salário. Então vamos começar hoje para ganhar esse tesouro. Vamos descobrir que a dor, na verdade, é nossa amiga. Que o sofrimento, em verdade, nada mais é que uma contingência. Porque as flores de Val, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios do irmão sol, elas desabrocham exalando o seu perfume. Mas as pedras de Val, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Precisamos ainda da dinamite para nos fazer despertar para o amor, que este é o objetivo maior de nossas vidas. Vocês sabem por que vocês estão aqui na Terra? E para quê? Para que vocês estão aqui no planeta? Para evoluir. O que mais? Reparar nossas faltas do passado. O que mais? Aprender. Para adquirir conhecimento. Eu falei isso numa casa espírita, né? Foi fazer o estudo do Evangelho em grupo, pequenos grupos, um trabalho muito bonito. E começou no Amazonas, se espalhou pelo Ceará, já tem na Federação da Paraíba, até na Federação do Distrito Federal também tem vários nomes: terapia do Evangelho, Evangelho terapia, apoio à reforma íntima, apoio à melhoria espiritual, atendimento espiritual, tem vários nomes. É o estudo do Evangelho em grupos, com passe, água magnetizada. E a reunião mediúnica de desobsessão em separado, pequenos grupos estudando o Evangelho de Jesus. Reforma íntima, é o que a gente precisa. Não sei se por acaso, mas o Amazonas, onde esse projeto nasceu, foi onde o Espiritismo mais cresceu em todo o Brasil, segundo o censo do IBGE, em termos percentuais. E o segundo lugar ficou claro para o meu querido Ceará, porque o presidente da federação morou em Manaus e conheceu esse trabalho. Então eu estava lá nesse grupo e o monitor, pequenos grupos, 10, 12 pessoas mais. Eles: Nazareno, você sabe para que você está aqui na Terra? E eu, vaidoso, né, como ainda sou orgulhoso, disse: estamos aqui para nos auto-aperfeiçoarmos. Estamos aqui sofrendo porque aqui anda um mundo de expiação e prova, mas que em breve passará para um mundo de regeneração, onde não haverá tanto sofrimento. Nós estamos aqui resgatando débitos do passado, pelo passado nos equivocamos. Estamos aqui em missão, e falei achando que a gente estava arrasando. Ele olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Mas como, senhor? Tudo que eu falei eu li nas obras de Kardec. Tudo que você falou é verdade, Kardec está com a razão. Mas tudo que você falou só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal? Qual foi o ser mais perfeito a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que nos deixou, que contém todas as escrituras, todas as profecias, todos os profetas estão contidos nesse único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui, meus amigos, para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar Ele. Nós só estamos resgatando débitos do passado, porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir, porque já somos muito desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente somos muito atrasadinhos. Então só amando vamos evoluir. Ele pediu apenas amor. Então sabemos como realizar nossa tarefa. E que a dor é nossa amiga, que Deus jamais nos dá fardos que nós não possamos suportar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que toda prova rude, toda prova difícil é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento. E é sempre também um aperfeiçoamento para o espírito. Ou seja, não é uma prova difícil, é às vezes a nossa libertação. Às vezes aceitamos uma prova difícil aqui na terra, porque sabíamos que era bom para o nosso espírito. Como Jesus nos disse: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o para longe de ti. Porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem olho,
do que ter o teu espírito condenado à geena. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, reencarnar sem a mão, porque é uma vida passageira, do que ter o teu espírito condenado. Então Ele nos dá essa consciência. E aqueles que são mais corajosos aceitam provas mais difíceis para libertar-se logo das suas mazelas, das suas dificuldades. São mais corajosos do que nós. E Ele nos diz: se apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque eu vos digo a verdade que se não reconciliares com ele, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao ministro da justiça, este te trancafiará na prisão, e eu vos digo a verdade, e dali não saireis até que tenhais pago o último cêntimo. Então tem gente que diz: olha, manda para o cartório logo todas as provas publicadas, as notas promissórias, eu quero quitar tudo de uma vez logo, manda uma prova difícil para eu me libertar. E aí nós vamos chegar como Jesus Gonçalves, o poeta das chagas religiosas. E experimentou a ler. E cantava aos anos ao filho de Davi. Resplandece em luz no mundo espiritual. Aparece Edivaldo Franco, certamente. Edivaldo, quando vê ele se apresentando, ainda com os leprosos faciais, o rosto deformado, Edivaldo pensa: meu Deus, deve ser um espírito obsessor. E ele diz: não, Edivaldo, sou apenas teu irmão. Daqui a pouco ele percebe, ele começa a se desprender, como se uma casca fosse saindo e do seu interior brilha uma intensa luz. E Edivaldo pensa: meu Deus, é um anjo que veio me visitar. Não, Edivaldo, sou apenas teu irmão. Meu nome é Jesus Gonçalves. Na terra eu fui vitimado pela lei, e eu venho em nome de Jesus te pedir para que visite meus irmãos no leprosário. Naquela época, na década de 50, era proibida a visita às colônias de ancianos. Não se sabia que a lepra pode ser tratada como hoje, ela tem tratamento, cerca de um ano, uma medicação específica, interrompe, mas a pessoa fica com as sequelas. E depois de muita luta, Edivaldo consegue a visita. Mas era proibido falar de espiritismo em público naquela época, ainda mais uma instituição oficial. Mas Edivaldo, quando chega lá com um grupo de voluntários, tem que ficar de um local separado dos doentes, com o vento nesse sentido, para que, com medo da contaminação, porque naquela época se achava que a contaminação era fácil, não é? E aí Edivaldo começa a falar de Jesus. Aí começa a falar do pessoal. Começa a falar da doutrina espírita. Em poucos instantes eles falam: meus irmãos, vejam que agora aproximasse uma estrela radiante. Era Jesus Gonçalves que vinha se aproximar para trazer consolo, esperança aos seus irmãos que estão vivendo o calvário de uma vida física sob a incerteza. Falar da esperança, falar que suportem com resignação, com esperança e com fé, porque todas as dores serão consoladas, todas as lágrimas serão enxugadas. Então a dor é a nossa mãe. Hoje eu percebo e agradeço a amiga depressão. Tenho consciência que eu escolhi no mundo espiritual passar por essa prova, porque se não fosse ela, com meu orgulho gigantesco, com a minha vaidade intelectual, eu estaria perdido. Fui ateu durante 12 anos, meus amigos, sem acreditar em Deus, pensando em me suicidar desde criança. E graças a ela e a Allan Kardec, tive conhecimento da doutrina imortalista, que me deu vida e sentido para viver, que é o mais importante. Então nós temos tantas felicidades. Sabemos que não é a dor que nos redime, que não é o sofrimento que é agradável a Deus, não, que é o amor, a caridade que cobre a multidão de pecados. Que porque muito amou, os seus pecados foram perdoados, dizia-nos o próprio Cristo. Que tem chance para todos, que todos podemos encontrar paz
e que até a feiura a gente nasceu assim lá no Ceará, com essa cabeça gigante, baixinho, ainda meio gordinho agora, a esposa está quase me dando as contas. É uma bênção, que é proteção para o espírito. E quando a gente vê Emmanuel explicando, e vamos perceber, por exemplo, o sol de Assis, feinho que doía. Madre Teresa, a santa de Calcutá, também não era bela, para proteger-se contra a sensualidade, contra os apelos do mundo. Chico, menino, nasce pobre, mulato, cabelo ruim, e com o tempo acabou perdendo, ficou careca, estrábico. Estudou somente até a 4ª série. Proteção, descobri que é proteção, que é uma armadura para a gente passar bem aqui na prova. Então eu hoje não sei que o meu espírito deve ser limpo. O corpo é que não ajuda muito, mas é só uma casca, é só uma armadura. Que todos os nossos pedidos são atendidos. Nazaré, que conversa é essa? Alguém pedindo para ganhar na Mega Sena? Não ganhei no jogo do bicho. Mas lá não falou, Jesus, batei, abri-se-vos-á, pedi, obtereis, quem procura acha, e a porta lhe será aberta. O problema é que nós não sabemos pedir. Nós fazemos pedidos infantis. Nós perguntarmos aqui aos nossos 2 jovens, pequeninos jovens, 3 desejos, quais são as 3 coisas que vocês querem? Faz de conta que eu sou o gênio da lâmpada de Aladim. O que é que eles vão responder? Mamãe, nunca mais eu quero comer verdura, nem cebola, só quero comer chocolate. Mas nós, como pais e mães, não, meu filho, a gente sabe o que é melhor para você. Você precisa comer arroz, feijão, direitinho, verduras, para a saúde. Segundo desejo, mamãe, nunca mais eu quero fazer dever de casa, nem ir para a escola, né? Liga. Eles acham que isso é ótimo, preferem passar o dia brincando. Mas nós, como pais e mães, vamos dizer: Livinha, querida, é importante ir para a escola, para estudar, para você se realizar profissionalmente, para você ter mais conhecimento, para poder ler o Evangelho de Jesus. Terceiro e último desejo, eles vão dizer: a mamãe, nunca mais eu quero ter que tomar banho ou escovar os dentes. A gente vai deixar? Não. Então eles não sabem o que pedem. Do mesmo modo também nós pedimos bobagem. Nós pedimos às vezes a riqueza que seria a nossa falência moral. Pedimos a beleza que talvez fosse o desastre da nossa vida. A fama que seria a nossa queda. Então Deus dá o que é melhor para o nosso espírito, porque Ele sabe o que é melhor. Jesus nos diz: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos. Qual pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ou o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Então Ele nos dá tudo que nós pedimos, que seja para o nosso bem, do Espírito imortal. E temos tantas felicidades, não é? Que a doutrina espírita vem trazer dignidade à faculdade mediúnica. Antes eram trancafiados nos calabouços, como loucos, como bruxos, queimados, torturados pela Inquisição. Hoje nós nos ufanamos, porque travamos contato com os bons espíritos. O Espiritismo vem trazer dignidade à mediunidade. Vem trazer, meus amigos, a felicidade de saber que não precisamos ser anjos antes da época, que Deus não exige que o fruto que ainda não está maduro produza. A natureza não dá salto, um passo de cada vez. Não pede para a gente virar anjo, não é? O que é que Ele pede para a gente? Pede somente o que, meus amigos? Qual foi a única coisa que Jesus nos pediu para saber quando chegasse o momento em que a Terra, que teríamos o final do tempo, não é final do planeta, final do ciclo de expiação e prova, para começar um ciclo novo de regeneração, quando somente poderão reencarnar aqui no planeta aqueles espíritos mais ou menos bons, os espíritos maus não mais poderão reencarnar entre nós.
Irão para o local onde haverá choro e ranger de dentes na fala do Cristo. Claro que serão missionários naquele planeta do progresso, da ciência, da tecnologia, e que poderão retornar aqui depois que alcançarem as virtudes do amor. Mas qual foi a única coisa que Jesus pediu, meus irmãos? Para saber quem vai passar à sua esquerda, os cabritos, ou à sua direita, as ovelhas. Benditas, meu Pai. Qual foi a única coisa que Ele nos pediu e que todos nós podemos fazer? Amar. Não é amar. Perdoar. Perdoar? É também, mas não é isso que Ele pediu. Pessoal, todo mundo tem que saber. Humildade. Quem falou? Humildade. Uma alma se salvou. Não foi o que Ele falou, Ele só falou isso. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e tu me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Estava peregrino e tu me hospedaste. Ele não pediu grandes coisas, não pediu para a gente virar santo, virar anjo. Não pediu para virar médico, palestrante. Nada disso, pediu apenas para sermos bons. Então não importa a religião, e por isso Allan Kardec vai nos dizer que é fora da caridade que não há salvação. Não é fora da religião X, Y, Z que há. Não, a gente pode ser até ateu, mas se formos bons, se formos menos egoístas, poderemos encontrar, poderemos reencarnar na Terra e se tornar um mundo muito melhor. Então ele só pediu caridade. É claro que na questão 886 do Livro dos Espíritos, eles vão complementar dizendo que caridade, como a entendia Jesus, tem um sentido mais amplo. O BIP do Cristo, não é? B de benevolência para com todos, ser bom para todos. Assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos, nós devemos ser bons para todas as pessoas. Indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para os imperfeitos dos nossos irmãos, porque nós próprios precisamos de descontos. Bem-aventurados, e bem-aventurados significa felizes. Jesus veio falar de felicidade para a gente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Perdoai para que Deus nos perdoe. Ele vai complementar então com um P, para completarmos o PP, perdão das ofensas. A caridade moral, a caridade do amor em ação, de deixarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho e amar mesmo as imperfeições. É só isso que Ele nos pediu. Todo mundo aqui já pode fazer, já. Dar um desconto para os defeitos dos outros, perdoar sempre e ajudar materialmente também, como essa casa tem tantos trabalhos sociais, ajuda a luz também, que agora está formalizada, né? Agora é uma pessoa jurídica, de direito, não só de fato, a luz de tudo. E Emmanuel nos diz que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Eu não compreendi isso muito bem. Eu pensava, mas será que não é mais importante matar a fome, levar o remédio para o doente? Por que a caridade é que é tão importante para o Espiritismo, a divulgação? Será que não é matar a fome? Magivaldo Pereira Franco, no dia 17 de abril de 2005, esteve na sede da Federação Espírita Brasileira, falando para várias lideranças do movimento espírita. E eu estava lá de enxerido. E eu escutei ele dizer: meus amigos, a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, a fome, a pobreza, as desigualdades. Não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, combater o orgulho, o egoísmo, o personalismo, a nossa omissão no bem, a maledicência, a inveja, a calúnia, porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais fraterna, mais evoluída, mais caridosa, nós não vamos ter tantos problemas, tantas misérias, tantas coisas. É por isso que a caridade maior que a gente pode fazer é a própria divulgação da luz. Leva consolo, esperança, luz para quem precisa. Mas a gente arruma tanta desculpa, Zé Nazareno, eu não tenho tempo. Mas tempo é questão de prioridade.
Porque quando a gente elege algo como uma coisa importante, quer ver? Aquele jovem que não tem tempo para nada, quando arruma a namorada, pronto, ele arruma o tempo. Ele dá um jeito. Então o Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, vocês deviam se apaixonar pela doutrina dos Espíritos. Vamos arrumar um tempo para ela. Porque a gente passa a vida e ela é tão rápida. E a maior lamentação dos Espíritos, a Chico Xavier, era questionarem-se, lamentarem o tempo perdido aqui no tempo. A gente vive se preocupando, se inquietando. Quando estivéssemos trabalhando no bem, estaríamos esquecendo de nós mesmos, como nos diz Jesus. É terapia. Irmão, não chega a dizer que a gente deve fazer o bem até por obrigação. O que deve fazer por amor, mas se a gente não sabe ainda, façamos por obrigação. Há quem diga até que diz que façamos caridade nem que seja por orgulho, por inveja, para dizer que a gente é melhor que os outros, mas façam caridade. E a gente vai descobrir na sociologia, na psicologia, a praxis. A praxis demonstra que quando a gente começa a fingir que é bom, começa a agir como uma pessoa boa, mesmo a gente sem ser, mesmo a gente sendo fingido. E é uma sociedade de fingidos, e vamos pelo menos fingidos que somos bons. Vamos começar a tratar as pessoas melhor. Vamos começar a fazer o bem, ajudar aqui o Pascoal Profeta, os trabalhos sociais, a divulgação da doutrina, ajudar nos eventos, as campanhas de divulgação da TDC, da Pergunta Maior e tantas outras propostas de divulgação da doutrina espírita. Então, quando a gente começa a fazer o bem, não é só o nosso pensamento que influencia nossos atos, não. As nossas ações também modificam o nosso pensamento, o nosso jeito. O hábito, a roupa, o modo, faz o monge. Então, quando a gente começa a fazer, vai lá com cara feia, de cara amarrado, mas faça. E começa com o tempo a gostar, porque o trabalho social é uma maravilha. A gente vai conhecer as pessoas, vai conversar, vai fofocar. Olha que uma fofoca fraterna, né? Vai lá conversar, vai fazer amigos, que não é só da cesta básica e sair correndo, não. É conhecer as pessoas, é amar, levar um ouvido, levar um sorriso, levar uma prece. Então a gente, Nazareno, mas eu sou muito atrasado. E o Espírito Samuel diz: Nazareno, os mais atrasados, esse aqui tem que trabalhar mais. Mas por quê? Para um modo de tirar o atraso. Mas tem que estudar muito. Não tem que estudar muito para fazer caridade, precisa estudar. Para ajudar o centro espírita, precisa fazer. Não. Vamos trabalhar, vamos estudar também. Como nós vimos aqui na vez passada, como o estudo é importante para trabalhar, para a gente ser mais caridoso e assim por diante. Nazareno não sei fazer nada. A gente vai arrumar uma ocupação para você aqui. Tem trabalho social para esse pessoal todo aqui? Né? Olha aí, irmãos, desemprego. Está sobrando trabalho aqui. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Chico uma vez estava vendo uma apresentação de crianças, uma banda musical, e tinha um menino pequenino que estava na frente. Ele estava muito encabulado porque ele não tinha um trompete ou uma tuba, nem tinha instrumento de percussão. Ele estava apenas com um chocalho ali balançando, chaco. E ele estava lá meio envergonhadinho. E Chico, com a sua sensibilidade, percebeu quando terminou, foi falar primeiro com ele. Se abaixou e disse: meu filho, eu gostei muito da sua apresentação. Foi, seu Chico? E como é o nome desse seu instrumento? É chocalho, seu Chico. Pois você sabia que é o que eu gosto mais. Por que, seu Chico? Porque é o único que rima com trabalho. Então, o trabalho é a nossa bênção, é a nossa carta de alforria, a nossa terapia ocupacional, é a nossa vida, vai dar um sentido para a nossa existência. Quando a gente pensa só em nós mesmos, a gente se amargura, mergulha na depressão. Quando a gente sabe que existe algo a fazer, se sentir útil, é maravilhoso. Nazareno, se eu ganhar na Mega Sena, sim, eu vou ajudar. Eu dou metade para o centro espírita. Quem aqui não já prometeu isso para Deus? Não? E por que ele não dá, Nazareno? É porque ele sabe se a gente vai dar mesmo metade para o centro espírita. E porque também seria uma coisa contrária à lei do trabalho, à lei do progresso. Poderia talvez ser a nossa falência, como nós já falamos. Nazareno, em vez de dar o peixe, vocês têm que ensinar a pescar. Sim, é verdade, mas às vezes a pessoa está tão fraca, diz Chico, que às vezes ela não tem forças nem de segurar a vara. Então nós vamos
Jesus, antes de fazer o Sermão do Monte, alimentava as multidões, multiplicando o pão e peixe. Então a gente tem que ajudar também. Uma vez Chico estava distribuindo mantimentos, distribuindo até dinheiro a algumas células, muitas pessoas ajudavam nas suas campanhas. Ele que jamais ganhou um centavo com seus filhos. E um repórter de uma cadeia de televisão chegou para ele: mas, seu Chico Xavier, o senhor acha que vai resolver o problema do mundo distribuindo alguns pães, algumas moedas? Ele disse: não, meu filho, você tem razão. Nós não vamos resolver o problema do mundo. Mas imagine uma casa pegando fogo. Enquanto os bombeiros não chegam, não me é permitido jogar alguns baldes de água de modo a diminuir o fogo? Sim, meus amigos, é permitido, é nossa obrigação. Vamos levar os nossos baldes de amor, de esperança, de esclarecimento, de luz, de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto sofrimento, quanta depressão, quanto suicídio, quanta gente envolvida nas drogas. Que se conhecesse a doutrina espírita, que traz muito mais respostas, talvez tivesse libertado eles. E um dia, para nós encerrarmos, Chico estava se preparando para visitar uma comunidade debaixo de uma ponte, a alguns quilômetros de Uberaba. Mas naquele mês, a despensa estava completamente vazia, não tinha 1 quilo de alimento, não havia um único remédio para levar. Ele ora ao Senhor. O Espírito Bezerra de Menezes lhe aparece e diz: Chico, não tem problema, coloque algumas garrafas de água que nós vamos fluidificar e você leva para os nossos irmãos. Chico impõe as suas mãos, e com aquele amor, com aquela faculdade de efeitos físicos, mas sobretudo com o amor que Chico dedicava aos seus irmãos, a água chegava a ficar leitosa, com uma consistência diferenciada. Ele e seus amigos vão até lá, para debaixo da ponte, encontra a pequena comunidade. E um dos voluntários vai falar: meus irmãos, hoje, infelizmente, nós não tínhamos nada para trazer. Mas Chico pediu ao doutor Bezerra, e ele magnetizou algumas águas, que vão servir de remédio, de alento para os nossos corações. E a multidão não entendeu. O Senhor se levantou e disse: mas vocês vêm para cá trazer água? Era melhor não ter vindo para cá. Água a gente tem aqui do rio. Mas uma senhora que estava lá disse: meus amigos, todos os meses eles vêm aqui nos trazer alimentos, remédios, eles são nossos amigos. Vamos compreender e receber a água de Bezerra de Menezes. Enquanto estava naquela discussão, escuta uma buzina de caminhão. Pom, 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 pom. É palestra com sonoplastia, né? Para espantar o sono. Era um caminhão que estava em cima da ponte. Eles sobem e o motorista pergunta: o senhor é Chico Xavier? Não, não sou. Ele está aí. Trouxeram o Chico, carregado. O senhor é Chico? Sou, senhor. Eu venho em nome de um empresário de São Paulo, que recebeu muitas consolações por suas mensagens, me mandou entregar aqui um caminhão de alimentos. Ele me disse que o senhor ia saber o que fazer. Foi aquela festa, o pessoal subiu no caminhão, tirou muitos alimentos e ainda sobrou para todos os outros trabalhos sociais que Chico atendia. Mas Chico ficou intrigado e perguntou: mas motorista, como é que você nos encontrou aqui? Porque não havia ninguém na minha casa. Nós estamos distantes alguns quilômetros da cidade. Quem lhe disse que eu estava aqui? Não havia sim uma pessoa na sua casa. Mas como? Não havia. O senhor não mora no endereço rua tal, número tal? Sim. Quando eu lá cheguei, havia um senhor de barbas brancas, de olhos claros, e eu lhe perguntei: o senhor é Chico Xavier? Ele disse: não, não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Perfeitamente. E ele me deu o endereço, a orientação de como chegar até. Era Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, que se materializara naquele instante para apontar o caminho dos justos. Que possamos nós, meus amigos, também termos a honra de sermos apontados pelos Espíritos amigos para aqueles que sofrem, para aqueles que estão desesperados sob desespero, e possamos ser o anjo bom naquele instante para parar, porque nós podemos contar sempre com os bons Espíritos, mas será que eles podem contar conosco sempre que eles precisam?
E muitas vezes não. Então, meus amigos, lembremos de Jesus. Eu tive sede de conhecimento, de esclarecimento, e tu me deste da água da fonte viva que é o Evangelho do Cristo, e deste sedenta sede para todo sempre. Eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu me apresentaste e me deste de comer com o pão da vida, que é o Cristo de Deus. Eu estava nu, despido, desabrigado, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, da compaixão, da fraternidade. Tu me acolheste na casa espírita, na casa de Jesus. Eu estava preso, enfermo, preso aos grilhões do ódio, da vingança, vítima das drogas, do alcoolismo, do desespero, da obsessão, da depressão. E tu foste me visitar, trazendo a presença do Cristo ao meu coração. Eu estava peregrino, perdido, sem sol, sem rumo, sem norte, beirando o suicídio, o desespero. E tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, para levar o consolo e o roteiro da verdadeira felicidade ao meu coração. Jesus nos pede, meus amigos, a caridade, que possamos todos nós, agora em que se aproxima o Natal de Jesus, lembrar do trabalho do bem, do amor que Ele nos pede, nos convida e nos chama, pela poesia de Casimiro Cunha, por Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Súplica do Natal. Na noite santificada, em maravilha de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te, meu Jesus, entre as doces alegrias de teu Natal, meu Senhor. Volve ao mundo escuro triste os teus olhos cheios de amor. Repara conosco a terra angustiada e ferida, e perdoa, Mestre amado, os erros de nossa vida. Onde puseste a alegria da paz, da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo de teus caminhos, sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos de caridade e perdão, predominam sobre os homens a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, Mestre, aos que vivem erguendo-te nova cruz. Dá-nos ainda abundância de tua divina luz. Desculpa o mundo infeliz, distante das leis do bem. Releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudigou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu amor não nutriu. Por isso, ó Pastor Divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela da vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei, pela fé que nos conduz das sombras de nossas vidas ao reino de tua luz. Que Jesus, meus amigos, neste Natal, possa brilhar em nossos corações, nos transformando em instrumentos de sua paz, do seu amor, da esperança e da alegria a todos os nossos irmãos. Que Ele nos despeça e nos abençoe em sua infinita paz.